Olá, meus amores da catequese, tudo bem com vocês? Espero que na mais santa paz. Estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre as coisas de Deus, que são lindas, né? Pois é, vamos falar da maior e mais linda semana da nossa igreja, a Semana Santa. Ela começou no Domingo de Ramos, vocês lembram? Quando Jesus entra em Jerusalém e o povo com os seus ramos aclamam dizendo Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana que quer dizer salva-nos. Pois é, ele sabia que esse mesmo povo que disse Hosana, salva-nos, iria dizer crucifica-o, mas mesmo assim ele entrou em Jerusalém para nos salvar. Então, na Semana Santa nós temos o Tríduo Pascal, que são 3 dias de celebração entre prisão, morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que começa na Quinta-feira Santa e vai até o domingo de Páscoa. Aí você diz, mas de quinta a domingo são 4 dias, não, tia? Pois é, naquela época o povo era judeu e o dia começava quando aparecia a primeira estrela no céu, ou seja, no início da noite da quinta já era sexta. Então, da noite de quinta até a noite de sexta era o primeiro dia. Da noite de sexta até a noite de sábado, o segundo dia. E da noite do sábado até a noite do domingo, o terceiro dia. 3 dias de celebração que nós temos para viver a prisão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a missa da Quinta-feira Santa é a missa do lava-pés. Ela é mais conhecida como a missa do lava-pés. E essa missa nos deixa ensinamentos maravilhosos. E nos deixa também 2 sacramentos que Jesus instituiu na ceia, na sua última ceia com os apóstolos. Vocês lembram? Jesus chama seus 12 apóstolos e ele institui 2 sacramentos naquela ceia. Quando ele pega o seu corpo, quando ele pega o pão e diz assim, eis aqui o meu corpo, e ele pega o vinho e diz aqui, eis aqui o meu sangue, né? Então, ele institui o sacramento da Eucaristia, isso mesmo, onde corpo e sangue de Cristo nos vêm para nos alimentar, para nos salvar do pecado. Maravilhoso, né? Onde ele diz, eu estou me entregando o meu corpo e o meu sangue para que vocês sejam libertos do pecado. Isso mesmo. E aí ele institui o sacramento da Eucaristia, que nós lembramos nessa missa. Ele também institui outro sacramento, que é o sacramento da ordem. Isso mesmo. Quando os padres, para se tornarem padres, eles recebem o sacramento da ordem, certo? E aí, como foi que Jesus instituiu esse sacramento? Quando ele diz aos discípulos, façam isso em memória de mim. Ele disse àqueles 12 discípulos que ele escolheu, homens simples do meio do povo, pescadores, cobrador de impostos. Ele pegou aqueles homens que caminharam com ele, aprenderam com ele, viram o amor e as maravilhas que ele pode fazer em nome de Deus, para que eles continuassem a fazer aquilo em memória de Jesus. E é isso que o padre faz na missa, certo? Então, na ceia do Senhor, na última ceia, também teve o lava-pés. Jesus pegou uma bacia com água e uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Isso mesmo. Muitos deles, Pedro disse, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Por quê? Naquela época, lavar os pés era coisa para escravo. Os donos, os senhores, os donos de escravos, pegavam os seus escravos e os escravos lavavam os pés dos seus donos. E imagine Jesus, né, se passando por um escravo para lavar os pés dos discípulos. Pois é, e ele queria dizer o que com isso? Ele queria dizer que estava ali para nos lavar, para nos servir, não é? Para lavar os nossos pés, também limpar os nossos pecados, mas para servir.
Porque se ele pôde servir, os apóstolos também deveriam servir, que é o que o padre faz, né? O padre lava os pés das pessoas na missa de lava-pés, fazendo a mesma coisa que Jesus fez, dizendo: eu estou aqui para servir, servir a todos sem distinção. E é o que nós devemos fazer também, servir aos outros, servir aos irmãos. Então, Jesus disse, o Filho do Homem, né? Quando ele diz assim, Filho do Homem, ele quer dizer Filho de Deus, com ele mesmo, né? Então ele diz assim, o Filho do Homem veio para este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate do mundo, né? Dar a vida para que o mundo seja resgatado, seja livrado do pecado. E aí, ele também nos lembra, né? Em tudo isso, ele nos lembra o maior mandamento, né? Que é amar uns aos outros. Ele diz, amar uns aos outros. Ele disse assim, eis que vos deixo o mais novo mandamento, né? Quando ele disse isso. Então, ele nos lembra isso aí também, né? Que nós amemos uns aos outros, que nós possamos servir uns aos outros, né? Amar o outro como se amasse a nós mesmos. Ótimo, né? Então, essa foi a celebração da Quinta-feira Santa, tá bom? E aí nós passamos para a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Só lembrando uma coisa também, na celebração da Quinta-feira Santa, a gente começou com o sinal da cruz, mas não termina com o sinal da cruz, tá bom? Na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, a gente também não começa com o sinal da cruz. O padre não começa com o sinal da cruz. Nem começa, nem termina, dando a unidade, né, dessas celebrações. Como se desde a quinta-feira à noite até o sábado, final do sábado santo, nós estivéssemos vivendo o mesmo mistério, né? A mesma celebração. Então, a celebração da Sexta-feira Santa não é missa. É o único dia na igreja que nós não temos missa. Isso mesmo. Nós não temos a Eucaristia e a celebração começa sem o sinal da cruz e em silêncio, muito silêncio. É uma celebração onde onde o padre proclama o evangelho da paixão, né, da morte de Jesus Cristo, e nós adoramos a Santa Cruz, Jesus na sua Santa Cruz, o Jesus crucificado. Algumas pessoas que não concordam com a nossa fé, né, de outras religiões, elas acham isso errado. Por quê? Elas acham errado que a gente adore a Santa Cruz, que a gente tenha Jesus crucificado dentro da nossa igreja. Mas é assim, porque para elas parece que a cruz foi um castigo que Jesus sofreu por nós, né? Parece que foi só tristeza, mas não foi só isso. Jesus, aquilo ali foi a maior prova de amor que Deus deu para nós, né? Deus, né, se fez homem em Jesus, viveu uma vida de homem, né, normal, sentiu as dores da cruz para que nós pudéssemos ver o tamanho do amor dele por nós. E é isso que nós adoramos na Santa Cruz, né? Fazemos um silêncio e adoramos Jesus na cruz. Não é porque a gente está em silêncio porque, como se tivesse morrido alguém, a gente está no velório. Nossa, estou triste porque ele morreu. Não, ele está mostrando para nós o que ele foi capaz de fazer para nos mostrar o tamanho do seu amor e para nos livrar do pecado, para dar-nos a vida. Então a cruz, ela não é punição, ela não é castigo, a cruz é amor. Quando nós adoramos a cruz, nós estamos vendo quão grande é o tamanho do amor de Deus por nós, né? Como é que ele fez tudo isso para mostrar que ele nos ama e nos fazer amá-lo de volta. O sofrimento de Jesus na cruz, né? Ele foi chagado na sua cabeça com aquela coroa de espinhos. Ele foi preso à cruz para ser crucificado. Naquele momento, Nossa Senhora e o discípulo João estavam ali aos pés da cruz. E nesse momento, Jesus nos deixa uma mãe. Nossa Senhora é nossa mãe. Quando ele olha para o seu discípulo João, ele diz assim:
João, filho, eis aí a tua mãe. E mulher, eis aí o teu filho. Ele quer dizer o quê? Que nós, né, que a humanidade é João e Nossa Senhora é a nossa mãe, né? Eis aí a tua mãe, aprenda com ela a ter fé, a esperar, a ser silenciosa, a amar. Daqui para frente aprendam com ela, né? E aí disse a ela, mãe, né, mulher, eis aí o teu filho, para que ela cuidasse dele, para que ela cuidasse deles, para que ela cuidasse da humanidade como mãe. Então aí Jesus nos deixa a sua mãe na sua cruz e nós adoremos a Jesus ao tamanho do amor de Deus por nós. Depois da Sexta-feira Santa nós temos o Sábado Santo, que é o sábado de Aleluia, que é a nossa missa da Vigília Pascal. Pois é, essa celebração, ela começa também sem o sinal da cruz. Lembra que a gente fez o sinal da cruz no início da missa de lava-pés. Terminou a missa de lava-pés, o padre sem o sinal da cruz. Passou a sexta-feira sem o sinal da cruz e só vai fazer o sinal da cruz no final do sábado de Aleluia. Pois é. Essa celebração do sábado de Aleluia, da Vigília Pascal, começa com todo mundo do lado de fora da igreja. O padre acende uma fogueira, né, que é a luz do Cristo. Ele acende o círio pascal, que simboliza o Cristo, o próprio Cristo. Vocês lembram, tem uma vela bem grandona em cima do altar, assim como está aí na foto, que simboliza o próprio Cristo. Pois é, ela simboliza o próprio Cristo, a luz, né, a chama que foi acesa lá naquela fogueira que o padre fez lá fora, é a luz do próprio Cristo nos iluminando. Tem 5 grãos nela, né? Um em cima, que significa esses grãos aqui dourados, que é tipo um alfinete, ele significa as chagas de Jesus. Em cima, as feridas da coroa, né, de espinhos que colocaram em Jesus. Nas 2 pontas, que é os pregos que bateram nas mãos de Jesus. Essa outra chaga que foi feito um soldado que feriu Jesus do seu lado assim com uma lança e dali brotou água e sangue para nos salvar, para nos lavar dos nossos pecados, e embaixo nos seus pés com pregos. Também tem os números, que significa o ano que estamos vivendo. Esse ano, no caso, vai ser 2020. E em cima e embaixo temos 2 letras, que é a letra do alfabeto grego, alfa e ômega, que significam que Deus é o princípio e o fim de tudo. Na Vigília Pascal, nós vamos acende-se a vela no círio pascal e aí vai passando de pessoa para pessoa dentro da igreja toda escura. Essa missa é linda, gente. Todo mundo com suas velas acesas dentro da igreja. É muito maravilhoso. É a luz do Cristo entrando em nossa vida. Essa missa da Vigília Pascal é uma missa batismal. Isso mesmo. Pois todos nós somos banhados com a água que jorrou do lado de Cristo e no amor da luz de Cristo. É maravilhoso. O padre pega o círio pascal, benze, faz uma bênção na pia batismal com a água, né, para ser aspergida em nós. E com essa água, né, com esse batismo, nós somos homens e mulheres novos, com essa renovação do batismo que nós já recebemos lá atrás. Então, nessa missa, geralmente, um adulto, como ela é toda batismal, um adulto que ainda não era batizado, é batizado nessa missa. Ele passa por uma catequese antes, né? Assim como nós passamos um tempinho na catequese, e aí ele é batizado nessa missa, né? Do sábado de Aleluia, no sábado santo, né? Na Vigília Pascal. E aí, nós devemos ser como a Virgem, né? Que estávamos em silêncio, mas esperamos a fim da ressurreição de Cristo, né? Cristo vai ressuscitar. E essa missa termina aí sim, porque nós já temos a certeza da vitória de Cristo sobre a morte, nós já temos essa certeza. E aí sim a missa termina com o sinal da cruz, né?
E o padre sai na rua com o círio pascal, que é o próprio Cristo, a luz do próprio Cristo na rua, e nós vamos atrás com as nossas velas acesas, mostrando para todo mundo que nós acreditamos que Cristo ressuscitou e que a luz dele nos guia na nossa vida. Cristo ressuscitou, aleluia, e venceu a morte com amor. E aí é a nossa aleluia, né? Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. E aí toda a nossa alegria de que Cristo, da certeza que Cristo venceu a morte. Então, do sábado de aleluia, passamos para o domingo de Páscoa. Isso mesmo, o domingo de Páscoa. Páscoa, que quer dizer passagem, né? A passagem, a Páscoa que já, essa festa de Páscoa, ela já existia antes de Jesus, né? Mas Jesus veio para ser o último sacrifício da Páscoa. Os judeus, né, antes de Jesus, sacrificavam animais na Páscoa, né, para lembrar a libertação deles da escravidão. Vocês lembram que lá na época de Moisés o povo era escravo, né? E aí conseguiu fugir, né, para o deserto, conseguiu atravessar o mar, deixou de ser escravo com Moisés, né? Moisés livrou aquele povo da escravidão e conseguiram atravessar. O mar se abriu, Deus abriu o mar e Moisés conduziu o povo, né, na libertação. Então, aquele povo deixou de ser escravo. E aí, depois disso, fizeram a festa da Páscoa, né, para lembrar que eles passaram de escravos a povo liberto. É a mesma coisa nós passamos de escravos do pecado a libertos pela ressurreição do Cristo, né? Jesus nos libertou depois do seu sacrifício na cruz. Não há mais sacrifício de animais. O último sacrifício foi Jesus na cruz para nos libertar do nosso pecado, para nos lavar e nos purificar. Lindo, não é? Essa é a Páscoa, gente. E aí a certeza de que o Cristo ressuscitado, ele nos aparece ressuscitado, e nós vamos ver isso no Evangelho de João, né, do capítulo 20, de 1 a 9. Vamos lá? Corre, pega a sua Bíblia, chama todo mundo para ouvir, que é lindo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então ela foi correndo até o lugar onde estavam os discípulos, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo, mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo, né, gente? E aí vocês podem continuar lendo isso em família, podem continuar daí para frente, né? Os outros versículos até para frente, porque vocês vão continuar vendo. É linda essa história de Jesus. Maria voltou lá, né, e ficou perto da entrada do túmulo chorando, né? E aí quando ela se abaixou, que olhou para dentro do túmulo, ela viu um anjo que disse... Ela perguntou: o que você fez? Por que roubou o corpo do meu Senhor? E aí ele disse: não, ele não roubamos, ele ressuscitou, né? E aí Jesus aparece para ela: por que choras, mulher?
E ela diz, roubaram o corpo do meu Senhor. Eles, Maria, sou eu. E ela diz, nossa, Senhor, o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou. E aí vocês vão ver essa história em diante, se vocês continuarem lendo a Bíblia. É lindo, gente, é muito lindo. Continuem lendo. Aí vocês vão ver que ela voltou para onde os discípulos estavam e disse que Jesus tinha ressuscitado. Eles não acreditaram, só acreditaram quando viram Jesus. E aí teve discípulo, né, que só acreditou quando viu, né, a ferida, né? Tomé foi o discípulo que só acreditou vendo a ferida de Jesus. Os outros discípulos viram também a ferida de Jesus. Então, não sejamos como Tomé. Não sejamos como Tomé, né? Acreditemos sem ver. Acreditemos que Jesus ressuscitou. Ele veio para nos salvar, né? Ele veio para a nossa Páscoa, né? A nossa passagem de povo escravo pelo pecado, agora nós somos libertos, banhados em Cristo, nós somos novas criaturas, nós somos salvos pelo amor de Jesus, né? E aí em diante vocês vão vendo, né, as outras histórias. Gente, peguem a Bíblia, leiam. Os evangelhos são fáceis de entender. É como se a gente estivesse lendo um livrinho de história. É muito bom. Peçam para papai e mamãe ler. Leiam para eles. É muito bom. Eles estão divididos, cada um com seus títulos. É muito bom. Ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leiam em família. E aí eles veem que Jesus subiu ao céu, né? Mas lá mais para frente, Jesus subiu ao céu. Ele não ressuscitou assim como Lázaro, né? Jesus ressuscitou Lázaro, ele continuou vivendo como homem, depois ia morrer, né? E ia esperar o dia do juízo final para poder ir para o céu, como todo mundo vai esperar. Mas Jesus não. Ele ressuscitou e já foi direto para o céu. Por isso que aquele povo todo acreditou. Se isso não tivesse acontecido, não tinha como aquele povo daquela época acreditar. E foi maravilhoso. Então, gente, nessa Páscoa, que seja uma Páscoa, já que está sendo diferente, com todo mundo em casa, que seja vivida com o maior amor, diferente de todas as outras, que nós possamos acreditar nesse Jesus ressuscitado, nesse Jesus que veio para nós, que venceu a morte. Ele vai vencer todo o mal, doenças e tudo que é mal, ele vai vencer. Nós temos um Deus, um Jesus que morreu por nós e venceu a morte. Então, ele vai vencer todos os problemas por nós. Amém? Amém. Então, que essa Semana Santa seja verdadeiramente santa e que, quando chegue um domingo, um feliz domingo de Páscoa para vocês. Então, nós ainda temos um lembrete, tá? Lembrete do que nós precisamos para as celebrações. Como nós estamos em casa, as igrejas vão estar fechadas, nós não vamos poder ir para a igreja viver essas celebrações. Mas nós vamos assistir da nossa casa, combinado? Não podemos perder nenhuma. Na Quinta-feira Santa, nós vamos preparar. Como nós precisamos preparar o nosso ambiente, né? A nossa igreja, a casa. Na Quinta-feira Santa, nós vamos pegar uma vasilha com água, né? E uma toalha e lavar os pés uns dos outros dentro de casa, dizendo: eu estou aqui para te servir, para te amar, assim como Jesus fez, tá bom? Na Sexta-feira Santa, nós vamos pegar uma cruz e colocar na porta ou no portão, para dizer ao mundo que nós acreditamos no sacrifício de amor que Deus fez por nós. E aí, na Sexta-feira Santa, nós vamos participar da celebração assistindo, né, pelo Facebook da paróquia ou pelas televisões que passam, e Canção Nova, ou Rede Vida, ou Evangelizar. E aí, nós podemos fazer em casa também o anúncio do Evangelho, que na Bíblia não vai estar separadozinho assim, tá? E aí nós podemos pegar na internet, vai estar assim, ó, narrador 1, narrador 2, leitor 1, leitor 2, e aí nós pegamos, papai vai ser narrador 1, mamãe vai ser narrador 2, eu vou ser leitor 1, meu irmão vai ser leitor 2. Ou então a gente pode convidar até as outras pessoas da nossa família, não para ir para nossa casa, mas nós podemos fazer uma chamada de vídeo. O que vocês acham?
E aí, vovô pode participar, vovó, tio, tia, e aí cada um fica com um papel e a gente faz a paixão de Jesus Cristo na Sexta-feira Santa. Maravilhoso, hein? Vamos fazer isso? No Sábado Santo, a gente pode acender uma vela na hora da vigília com a Bíblia, né? Nós, se tivéssemos lá na Igreja Templo, né? Lá na nossa paróquia de Fátima, nós iríamos acender uma vela, né? A vela que é acesa no círio e aí passa a vela, o fogo da vela de uma vela para outra. Mas aí nós podemos fazer isso em casa, gente, assistindo a missa pela televisão ou pelo Facebook e fazendo isso com as velas em casa. Ótimo? No domingo de Páscoa, nós podemos pegar uma toalha ou uma fita ou um lenço branco e amarrar no portão ou na porta da nossa casa para que todos saibam que nós acreditamos que Cristo venceu a morte. Aleluia, aleluia. Amém? Um beijo para todos vocês. Estamos com saudades e depois nós voltamos com outro recadinho. Tchau!